Mãos para cá. Pai, abençoa o teu servo, Senhor, nesta noite. Usa ele como instrumento poderoso nas tuas mãos, Pai. Capacita ele, Pai, que a palavra que o Senhor o deu possa vir de encontro ao nosso coração e nos ensinar. Eu preciso de ouvir a tua palavra, eu sei que teu povo também precisa. Então nós estamos aqui abertos para te ouvir. Proteja o teu servo, cobre ele com teu sangue, capacita ele com a tua unção. Coloca teus anjos ao redor dele, Pai, em nome de Jesus. Fica à vontade. Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. É muito bom estar aqui. Há um tempo atrás eu estive aqui, ministrei a palavra, depois eu vim com o pastor Adriano. Estou um pouquinho diferente, emagreci 13 quilos, glória a Deus. Estamos cuidando do nosso corpo, eu e minha esposa linda, que está aqui comigo. Estamos fazendo dieta, exercícios, a pedido do nosso médico. Um feliz ano novo para todos. Que vocês possam desfrutar das bênçãos de Deus em 2022. Possa ser um ano que seja marcado na sua história. Que o Senhor te abençoe. Cuide de você neste ano. Amém? Fui muito bem recebido outra vez. Uma igreja calorosa, uma igreja amorosa, né? Makoto é como irmão para mim. Há muitos anos eu conheço ele, sua família é minha família, tenho por consideração. Esta é uma igreja baseada entre amor e cuidado, e eu me sinto muito acolhido por esta igreja. Amém? E hoje o tema, né, deste ano é uma nova história. Uma nova história em 2022. Orando a Deus e buscando direção de uma palavra para ministrar à igreja, e lendo um livro do Tim Keller, que chama O Deus Pródigo. Essa palavra falou muito ao meu coração. E o tema desta mensagem é justamente o Deus Pródigo, nesta noite. Que está lá em Lucas 15, um clássico. Um clássico da Bíblia, né? Pode se sentar, igreja, pode se sentar. E eu gostaria de dizer para vocês que eu tinha uma concepção um pouco diferente acerca de Lucas 15. E não é que a palavra de Deus mudou. Na verdade, quem mudou foram os meus pensamentos. E Deus tem uma revelação nova a cada dia para nossas vidas. A palavra de Deus, ela não se renova. Porque o que se renova são as suas misericórdias. A palavra de Deus é uma, é única, e ela prevalece até o fim. À medida que nós conhecemos e buscamos a Deus, a nossa mente ela é renovada. E Deus ministra algo de novo para a nossa mente, para nossas vidas. À medida que nos aproximamos do Senhor, à medida que o conhecemos e buscamos, nossa mente é renovada. Então Deus tem algo novo todos os dias para nós. E a sua palavra é única e permanece para sempre. Amém. Abram suas Bíblias comigo em Lucas 15. E diga assim comigo: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. E para entendermos melhor este tema, este texto, existem algumas chaves para interpretação. As chaves de entendimento está exatamente nos 3 primeiros versículos de Lucas 15. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Jesus dizendo, claro: cobradores e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até com eles. Então Jesus contou esta parábola.
A primeira chave para nós entendermos, termos uma boa compreensão de Lucas 15, é entender para quem Jesus está ministrando. E o texto fala que pecadores e publicanos. Publicanos era uma classe odiada pelo povo. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos no período judaico, ele, por muitas vezes, se a pessoa não pagasse os seus atributos, era sentença de morte. E era um judeu que fazia. Resumindo, era uma pessoa muito odiada. Os publicanos eram odiados e os pecadores também. E a segunda classe que Jesus está falando, está ministrando, está ensinando, é para os fariseus e os escribas. Os fariseus são pessoas devotas à lei, pessoas que meditam na palavra, pessoas que estudam a palavra de Deus. E os escribas, pessoas inteligentes. E no verso 3, que vem a grande sacada dessa palavra. E contou Jesus esta parábola. Lucas 15, o texto completo, Lucas 15. Nós vemos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e o filho pródigo, que na verdade as três representam apenas uma parábola. Então, para entendermos melhor, primeiro temos que entender que Jesus está contando uma parábola. Então, as histórias estão completamente ligadas uma na outra. Jesus está ensinando para estas pessoas, pecadores, cobradores de impostos, fariseus e escribas. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. A segunda chave de interpretação, para entendermos sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, já sabemos que temos apenas uma parábola. Elas estão ligadas. Amém? E o nome desta mensagem, por ser o Deus pródigo, está só no final. Por que Deus pródigo? Sendo que a história tão conhecida é o filho pródigo. Agora está falando que Deus é pródigo. Vocês compreenderão. Amém. Vamos ler Lucas 15, a partir do verso 4 agora. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Vamos fazer uma festa porque encontramos a ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. A casa não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Já identificamos que temos a ovelha perdida e temos uma dracma perdida. Amém? Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Estamos vendo mais uma festa, porque alguém se arrependeu, porque alguém foi encontrado. Dessa vez foi a dracma foi encontrada. Continuando. Agora a famosa parábola, uma das mais bonitas da Bíblia, no meu ponto de vista. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. 2. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Gastou tudo.
Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu presta atenção, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Vou embora para a casa de meu pai e dizer. Ele vai procurar o seu pai e vai dizer algo para ele. Ele está falando aqui o que vai dizer. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam o melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés, matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, de novo temos uma festa. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu a música, ouviu a festa, ouviu a dança, e perguntou ao dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Feche seus olhos, igreja. Quero orar com você. Deus, obrigado, Jesus, obrigado pela sua presença. Só sua graça me basta, meu Pai. Obrigado pela igreja reunida, obrigado por pessoas buscando a presença do Pai, buscando o encontro com Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro com ousadia nesta noite, Pai, que o Senhor me dê, o Senhor coloque as palavras na minha boca, meu Pai, para que eu possa ser apenas um instrumento, no qual a sua palavra possa nos tocar, no qual a sua palavra possa confrontar o nosso coração, possa trazer disposição. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, meu Pai, para que o Senhor fale com a sua igreja. Fala comigo, Jesus. Somos dependentes do Senhor, Pai, completamente dependentes de Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. O meu papel aqui nesta noite é ser sal na sua vida. E o sal, ele serve para salgar também, né? E quando a gente salga uma comida, a pessoa fica com sede. E meu papel é que você sinta sede e vá beber da água que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, dele flui águas vivas. Em nome de Jesus. Primeiro, devemos entender o conceito desta parábola de Lucas 15. Essa parábola fala sobre pecado, redenção, graça e salvação.
vai falar sobre isso. Então essa parábola está baseada neste conceito: pecado, graça, salvação. E a primeira etapa desta parábola, a ovelha que por conta própria, lembra da ovelha, acabamos de ler, né? Texto grande. Por conta própria, ela saiu e se perdeu do rebanho. Ela sabe que está perdida. Como que ela sabe? Pô, se havia 99, ela saiu, ela sente falta das outras. Ela está perdida. E eu me lembro uma vez, estava até comentando hoje no almoço, né? Festa de Réveillon, muito boa, todo mundo comeu legal, né? E nós lembramos de uma viagem que nós fizemos alguns anos atrás para Florianópolis. Nós fomos de carro, né? Eu, a minha esposa, minha cunhada e meu cunhado. E todo dia a gente ia para a praia. Todo dia para a praia, e o percurso era longo, era muito trânsito, né? E a gente fazia o mesmo caminho. Todas as vezes era o mesmo trajeto, apesar de ser muito trânsito. Demorava cerca de 1 hora para chegar em casa, na casa da nossa tia que mora lá. Então, certo dia, meu cunhado estava dirigindo, ele tentou outra solução, um caminho, tentou fazer um novo trajeto para a gente chegar mais rápido em casa, para não pegar aquele trânsito. Então ele foi indo. A minha cunhada sabia bem o caminho. Começou a ficar nervosa, falando: gente, a gente está perdido. Estava sem GPS, um lugar escuro, tal. Nossa, onde que a gente está entrando? A gente é de Mirassol. Chegou em Florianópolis. Gente, onde que a gente está? Começou a dar desespero, porque ela sabia que estava perdida. Porque ela estava no local que nunca esteve antes. Então essa ovelha perdida, ela sabe que está perdida. Amém? E a segunda etapa desta parábola é sobre a dracma, a moeda. A dracma é uma moeda de valor. E ela está perdida dentro de casa. A questão da moeda é o seguinte: moeda sabe que está perdida? Moeda não sabe que está perdida. O que é uma moeda? Moeda é um objeto de valor, um objeto que te traz questões financeiras, que resolve problemas. Moeda não tem sentimento, moeda não pensa, moeda não tem sentimentos, moeda não sabe que está perdida, porque é um objeto. Amém? A ovelha perdida, ela representa quem? Lá no primeiro versículo, representa os publicanos e os pecadores. Pecadores, pessoas normais, que não são crentes, não conhecem a Jesus, pessoas que não aceitaram a Jesus. Então a ovelha perdida representa os publicanos e os pecadores. Amém? E a dracma perdida, a moeda perdida. No verso 2 nós entendemos que Jesus estava ensinando também para os fariseus e os escribas. Quem são os fariseus? Quem são os escribas? São os crentes que conhecem a Jesus. Os crentes velhos de estrada, que está todo dia na obra. São os ministros, são os pastores, os diáconos, aqueles que estão dentro da casa de Deus. Amém? E este é o pano de fundo para entendermos esta parábola, que é uma parábola. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. O filho perdido. Um grupo está perdido fora da igreja, os pecadores, e outro grupo está perdido dentro da igreja. Olha o que Jesus está ministrando. Agora vamos à história do filho pródigo, que também está no contexto da ovelha perdida e da dracma perdida. O que o filho faz? Ele chega no pai: pai, dá minha herança, dá meus direitos, eu quero usufruir da vida, eu quero experimentar, eu quero gastar o dinheiro. O Senhor tem posses, ele pede a herança. O filho mais novo, a ovelha perdida,
pede a herança para o pai. O pai dá poder para o filho. Pai, me dá a minha herança. O que o filho fez? Ele pegou o dinheiro, gastou tudo. O filho olha para o pai: pai, eu gosto das coisas que você tem. Me dá a minha parte, porque eu gosto do que você tem. A parábola diz que o pai tem servos, que há comida com fartura dentro da casa, não falta nada. Lembra da ovelha perdida? A ovelha perdida também tinha tudo. A ovelha perdida tinha um pastor que cuidava dela. Todos os dias o pastor levava alimento, grama fresca. O pastor dava água fresca para esta ovelha. Mas ela se perdeu. Mesmo alguém cuidando dela, ela se perdeu. O filho mais novo, ele se sentia limitado na presença do pai, porque o pai o proibia. Ele trabalhava para o pai. Se ele trabalhava para o pai é o dono da fazenda. O pai é que tem o poder. Mas ele se sentia: o pai não deixa eu fazer tudo o que eu quero. Então eu quero a minha parte, eu quero fazer o que eu quero ter liberdade. O filho mais novo quer ter liberdade. Sair da presença do pai é abrir mão daquele que cuida de você. Sair da presença do pastor é abrir mão daquele que cuida de você. Quantos momentos difíceis nós passamos e precisamos de alguém para conversar? Independente do horário que você está, acontece algum problema: pastor, pode vir? Este é o papel do pastor. O filho tem alguém a recorrer, a buscar. O filho perdeu tudo que tinha e nem comida mais tinha. Nem comida. Ele teve que cuidar de porcos. Cuidar de porcos é uma humilhação para um judeu. Um costume judeu é não mexer com porco. É uma ofensa a um judeu cuidar de porcos. E olha o trabalho que ele arrumou. Na casa do pai ele nunca cuidou de porcos. Era uma vergonha. E mesmo assim o filho foi lá fazer. Até que ele percebe que não tinha nem o que comer. Sentiu vontade de comer a comida que os porcos comiam. Sentiu vontade. Eu imagino que esse menino mais novo chegou num perrengue, tipo jogado nas sarjetas. Cara, não tem solução porque gastou, está numa vida miserável, está desejando comer comida de um porco. Você sabe que porco come, né? Lavagem, né? O que passa na cabeça desse menino? Até que ele percebe que a vida que ele tinha com o pai era bem melhor. Ele lembra do pai. Gente, no meu pai tinha comida boa, tinha vestes novas. Na casa do meu pai tinha amor, tinha cuidado. Meu pai tinha tudo que eu queria o pai me dava. Eu não passava vontade, porque até para os empregados sobrava comida. Tudo que o pai tem é bom. E o filho mais novo, ele queria tudo que o pai tinha. Em nenhum momento essa parábola diz que ele sente falta do pai. Mas ele sentia a falta das coisas do pai. Dos pertences do pai. Aí começa o teatro. Que está lá no verso 17, 18 e 19. Ele quer fazer o quê? Ele quer ensaiar uma oração. Eu vou falar para o meu pai: me perdoa, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno. Ele pensa, ele faz um plano na sua cabeça, porque se eu falar assim para o pai vai me perdoar. É só eu falar, pedir perdão, o pai vai me perdoar. Então ele faz um ensaio. Pode ler lá, verso 17, 18, 19, ele está ensaiando o que vai falar para o pai. Para tentar se redimir do que ele fez.
Ele entende que ele acha que ele está em dívida com o pai, porque torrou todo o dinheiro da família, fez coisas erradas, e acha que o pai não vai perdoar. Mas se eu voltar, e eu falo para o pai, é o seguinte, eu vou voltar, eu vou trabalhar para você, e eu vou te pagar tudo que eu gastei da família, devagarzinho eu vou juntar o dinheiro. Ele ensaia esse texto. Tudo o que ele queria eram as coisas do pai. A hora que a barriga gritou, nossa, lá no pai tinha um filé mignon, uma picanha, meu Deus, olha aqui os porcos, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o pai. Não, o quê? O pai é bom, o pai vai me perdoar, eu vou voltar para o pai. Ele saiu da fazenda por causa dos bens. Agora ele quer voltar para a fazenda por causa dos bens. Garoto, menino, criança. Trabalhar para o Pai é ser servo. Mas Jesus nos chama de amigo. Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? Jesus nos chama de amigo. Amigo é ter relacionamento, ter proximidade. Amigo é gostar da pessoa e não gostar dos bens. A oração do menino não era sincera, era uma oração ensaiada. No texto diz, já não sou digno. Sabe o que é isso? É algo maligno. Já não sou digno quer dizer que antes eu era digno. Porque enquanto eu estava na casa do pai servindo, eu merecia. Eu trabalho para o pai, eu sou digno de um salário. Já não sou digno. Representa uma troca, uma barganha com Deus. Eu vou fazer tudo o que você quer, mas só que eu vou comer na sua casa, eu vou morar, eu vou usufruir dos seus bens. Você crê em um Deus que te salva por bom comportamento? Você acha que Deus te salva por não fazer as coisas erradas? Um Deus que te salva por estar frequentemente na igreja, nos cultos? Eu não tenho vícios, não falo mal de ninguém, meu comportamento é bom. Um pregador que eu gosto muito, chamado John Bevere, ele diz acerca da salvação, algo que eu gosto muito, que diz que onde você vai viver a eternidade depende da graça de Deus. Agora, como você vai viver a eternidade depende das obras. As obras é trabalhar para o reino, fazer as obras de Deus. E isso garante a sua estadia, a sua morada, o como você viverá. Se você aceitar Jesus hoje, ou você aceita, a sua morada já é garantia. Agora, como você vai viver? Que coroa estará sobre a sua cabeça? Depende das obras, do amor que você faz pelo sangue de Jesus, pela igreja, pelos fundamentos que Jesus deixou. As obras te dizem como você viverá na eternidade. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Está lá em Efésios. Não é por esforço. O que é graça, igreja? É um favor imerecido, eu não mereço. Não adianta você se esforçar para o céu. Eu vou fazer tudo certo. Não é isso, não é isso. O filho mais velho fez isso muito bem, fez tudo certo. Amém? O menino não conhecia o pai dele. Ele não conhecia o pai.
Ele não conhecia graça. O pai vê o menino de longe, corre, abraça e beija. De longe o pai vê o filho, não há como esconder da presença de Deus. Ele te vê de longe. Ele te vê de longe. Não há como fugir da presença de Deus. Você acha que na sua sala, quando você está sozinho, ninguém está vendo o que você faz? Ninguém foge da presença de Deus nos momentos que você está. Aleluia, Jesus. Você pode até fugir da igreja, mas dos olhos do Pai, não. O Pai vê o Filho de longe. Salmo 139, você pode ler. Agora, ele entrega aquela oração ensaiada. Primeiro ele ensaiou a oração, lembra? Agora eu vou entregar a oração para o meu pai, no verso 17. Ele começa a falar: Pai, pequei contra os céus. E o pai não deixa ele nem terminar, o pai interrompe. Para. Está muito feio isso que você está fazendo. O que é isso? Para. O pai agarra, abraça e beija o filho. Você está entendendo o que é graça? O filho gastou tudo que o pai tinha, e o pai vai lá e abraça e beija, não quer ouvir a historinha que o menino tem para contar. Vem cá, eu te amo e pronto, eu te perdoo pelo tudo que você fez, eu não quero saber. Você é meu filho, você é meu filho, e nada importa, eu te perdoo. A ovelha perdida, a ovelha perdida. E uma oração é muito mais importante, um coração sem palavras, do que palavras sem coração. Adianta falar palavras bonitas, lindas, maravilhosas, e ter um coração vazio, sair apenas falsidade da boca para tentar conquistar o Pai, para tentar ganhar algo das riquezas do Pai. Adianta palavras belas, bonitas. Adianta, igreja? Não adianta. Não adianta nada disso. Em uma oração é muito mais importante um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Sabe por quê? Porque as lágrimas falam mais do que a boca profere. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não chama Ele de papai? Cai numa rotina diária, a vida é uma correria. 2022 chegou, igreja, e você está aqui, você está vivo com Covid. Tem Covid aí, tem doenças, enfermidades, e você está aqui. Você está aqui, igreja. Você já agradeceu? Há palavras para agradecer? As lágrimas falam mais do que a boca profere. A resposta do pai, apenas uma. Sabe o que o pai fala? Peguem as melhores roupas, peguem um anel, peguem um anel para a igreja, para a noiva de Cristo. A igreja do Senhor é a noiva. O pai recebe a igreja. E matem o novilho cevado, matem o animal gordo. Ele fala ele não fala um animal, os animais. Ele fala, peguem o novilho gordo, peguem o melhor da fazenda. Se esse animal não morrer, esse menino não entra. Você sabe o que Jesus fez na cruz? Se Jesus não morresse na cruz, você não entra. Você não entra na fazenda. Eu te recebo, filho. Eu te amo, filho. E para você entrar, alguém vai ter que morrer hoje.
Ah, igreja, você está entendendo? Alguém vai ter que ir para a cruz, porque o filho estava perdido, e agora ele está salvo. Mas alguém teve que ir na cruz. E de todas as pessoas do mundo, ele escolheu o próprio filho. O único digno de trazer o perdão tem que ser um novilho gordo, tem que ser o melhor da fazenda. Não adianta ser qualquer coisa, eu tenho que matar algo que é perfeito, para que você entre na fazenda, para que a ovelha perdida volte para casa. Alguém tem que morrer. Aleluia, tudo bem? Estão entendendo, igreja? Se este animal não morrer, este menino não entra na fazenda. Consegue entender o que é graça? É não merecer, e alguém fazer por você. Não há serviço que pague pela graça, não há obra que pague pela graça. Ah, eu limpo a igreja de domingo. Você não está pagando, meu irmão. Entenda o que é graça. Entenda o que é graça. O que você faz como obreiro, isso é obra. Isso vai te ter recompensa um dia na glória com o Senhor, mas isso não é graça. Nossa estadia na casa do Pai não é porque somos bons ou somos servos. Não adianta servir, não adianta ser bom, não adianta ser pecador. É porque o Pai mandou matar o melhor animal da fazenda. O melhor morreu por nós. O melhor. Vamos falar um pouco dos irmãos, porque a parábola diz que é o irmão mais velho, o irmão mais novo. E dentro da pedagogia, a pedagogia diz que o caçula, ele não aprende com o pai, ele aprende com o irmão mais velho. O primeiro filho, quem tem filho aí, uma coisa tu falou é verdade. É assim, porque o primeiro filho, ele aprende com o pai fala perfeito, anda perfeito. Agora o caçula, ele aprende com o menino que está aprendendo também. Ele olha e faz as coisas, e aprende com o irmão. E o mais novo, ele conhecia o irmão muito bem. Conhecia o irmão muito bem, falando do filho pródigo. Ele conhecia tão bem o irmão mais velho, que não queria ser como ele. O filho perdido não queria ser igual ao irmão mais velho. Sabe por quê? Porque ele sabia que o irmão mais velho era crente. Ele sabia que o irmão mais velho ia na igreja todo culto. Ele sabia que o irmão mais velho tocava no louvor. Era líder de ministério. Eu sou do louvor, tá? Estou falando. Toco guitarra. Ele sabia que o irmão mais velho era servo. Ele sempre servia ao pai. Ele não quis ser. Por isso ele pede a sua estadia para viver uma vida diferente do seu irmão. O filho mais novo não queria ter uma vida igual a do irmão. Vocês já vão entender. O problema, igreja, é que ser crente é sinônimo de ser julgador, condenador. Não estou falando aqui não, lá em Mirassol tem bastante. Santa Ceia do Senhor. Vai tomar ceia? Está em pecado? As conversinhas alheias. Gosta de olhar para o irmão, gosta de criticar. O irmão mais novo olha para a vida do irmão mais velho e vê a conduta dele. Eu não quero ser igual a esse cara. Eu sei qual é a intenção do irmão mais velho. Você vai entender já já. O filho mais velho, voltando do trabalho, ele vê que está tendo a festa, o pai deu as roupas, colocou o anel, mandou matar o novilho. Então ele entra na festa. O filho não entra na festa. Sabe o que acontece? O pai tem que ir lá na porta, chamar o filho. Filho, vem, entra.
E agora a gente vê mais um discurso patético. O filho mais velho fala assim: pai, há tanto tempo que eu te sirvo, eu jamais transgredi uma ordem sua, e o senhor nunca me deu um cabrito. Você sabe por que o irmão mais novo não queria ser igual ao irmão mais velho? Porque o irmão mais velho, ele era interesseiro. Ele servia o pai porque ele queria o cabrito. Ele sempre quis o cabrito do pai. Eu nunca transgredi uma ordem sua. Eu sempre fiz as coisas. E você nunca me deu um cabrito, pai. Você nunca me deu. O filho mais novo, ele saiu de casa por conta dos bens do pai. E depois o filho mais novo, ele volta por conta dos bens do pai. O filho mais velho obedece, faz tudo por causa dos bens do pai. Ah, igreja. Você está entendendo, igreja? O filho mais velho entende que é uma troca. Eu trabalho, então você me paga. Você nunca me pagou. Por que você vai perdoar essa criança que gastou tudo que você tinha? Por que vai perdoar ele? Por quê? Nenhum dos dois filhos tinha entendido a graça. Nenhum dos dois. Lembra da dracma perdida? A dracma é um objeto. A dracma serve, igual o filho mais velho. O filho mais velho serve, faz tudo. E Jesus contando essa história, eu entendo que realmente ele sempre serviu e sempre fez tudo que o pai quis. Mas o problema é o coração do filho mais velho, que queria as coisas do pai. Ele sempre quis as coisas do pai. O mais novo achava que era ruim demais. Eu sou pecador, eu não mereço, eu preciso do perdão do pai. E Deus só aceitaria ele se ele merecesse. Eu vou trabalhar para o pai, e o pai vai me perdoar, e eu vou pagar a minha dívida. Ele reconhece que tem uma dívida. E o outro, ele não entende o que é graça, porque ele sempre foi muito bom. Ele sempre serviu com qualidade, com amor, fazendo as coisas muito bem feitas, muito perfeitinho e tal. Tá tudo bem, mas lá no coração, ah, pai, eu só estou de olho na tua herança. É isso que eu quero. É isso. O pai perdoou quem não perdoaria. O pai perdoou os dois. O pai chama o filho mais novo, que gastou e torrou tudo, e também chama o filho mais velho: vem para dentro. Não importa, filho, está tendo uma festa, porque o animal gordo morreu. Está tendo uma festa, eu não quero saber se você trabalhou, eu não quero saber se você gastou todo o teu dinheiro. Eu perdoo vocês, meus filhos. Eu perdoo vocês. Entra para dentro, entra. A verdade é que o filho mais velho, ele não tinha maturidade. Maturidade não é ser mais velho ou ter idade. Não é isso, igreja. O segredo da maturidade está lá em Gálatas 4, 1 ao 2. Vamos abrir, vamos ler um pouco. Abram comigo a Bíblia. Gálatas 4, verso 1 e 2. Repete assim comigo: eu amo a Bíblia. É isso aí. Vamos lá? Olha lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Meu Deus. Embora seja dono de tudo, ele é dono de tudo, mas ele é muito novo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ele é uma criança. A parábola do filho pródigo, agora isso chama-se exegese. Em todo o texto, o filho mais velho, ele é visto como ruios, que no termo grego quer dizer filho maduro. Em toda a parábola. Só que quando ele vai até o pai e fala: pai, eu nunca pequei contra ti, e o senhor nunca me deu um cabrito. A palavra filho, utilizada para o filho
mais velho é teknon. Sabe o que quer dizer teknon? Criança, criancinha. Deus não pode dar uma herança para uma criança. Você pode dar um carro para uma criança? Pode deixar seu filho dirigir um carro, Magoto? Que jeito? Vai se matar. Vai se matar. Maturidade é quando se torna um homem. Maturidade tem muito mais a ver com o que você faz pelos outros do que você faz para si mesmo. Era assim que o filho mais velho se sentia, um escravo. O filho mais velho se sentia um escravo. Muitas pessoas que estão aqui hoje, igreja, Deus já entregou uma bênção. Só que você precisa ser ruiós. Muitas pessoas aqui dentro têm chamado ministerial, pastoral. Só que esse ministério só vai vir para a sua vida quando se tornar maduro. Aí você usufruirá das bênçãos de Deus. Quando se tornar ruiós, Deus vai te entregar quando se tornar ruiós. Seja lá as bênçãos materiais, seja qual for, Deus entrega na hora certa. Isso eu falei lá no começo. Prossigamos em conhecer a Cristo para que a nossa mente seja renovada e deixamos de ser um teknon, deixamos de ser um filhinho mimado. Só assim a nossa mente é renovada. Sabe o que é o interessante? Jesus termina essa parábola e a gente não sabe se o filho mais velho entrou dentro da fazenda. Não conta que o filho mais velho entrou. A gente não sabe se o filho entrou para o pai. Por quê? Eu acho que Jesus faz isso de propósito. Para que hoje a pergunta seja para você. Você vai entrar na fazenda? Você é uma dracma ou uma ovelha perdida? Eu não quero saber, eu quero que você entre. Jesus te pergunta, você vai entrar para a fazenda? Você vai entrar para os braços do Pai? Eu acredito que não há lugar melhor, igreja. Não existe lugar melhor do que estar nos braços do Pai. Ele te perdoa, independentemente da sua história, do seu passado, se você já gastou tudo que tinha, em perdição, seja lá o que foi, Ele te perdoa. Você quer ter uma nova história em 2022? Entenda hoje que Deus quer perdoar você. E é necessário que você entre para dentro. Entra para dentro da festa. O pai busca o filho mais velho lá fora. O filho mais novo, ele vê de longe porque está perdido e vai lá e busca. Agora o mais velho, ele já estava na porta da igreja, na porta do céu. E ele vai lá e busca. Ele te faz um convite hoje. Eu quero que você entre. Vamos escrever 2022 diferente. O mais velho tentou comprar a Deus com seus favores e sua santidade. Quantos jejum o mais velho fez para ter uma bênção do Pai? Quantos dias de oração? Porque eu quero ser abençoado, eu preciso ser abençoado. A festa no céu só acontece quando tem arrependimento. Ore com um coração arrependido diante do Pai. Igreja, o que Jesus pregou, a primeira pregação de Jesus: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Só pode entrar quem tem arrependimento. Você vai passar 2022 de qualquer jeito. O problema é de que jeito você vai passar. Com quem você vai passar. Um coração disposto. Eu quero mudança. Por 20 anos, eu busquei um sonho de música, de tocar guitarra. Sempre toquei guitarra no louvor, sabe? Sempre me preocupei com adoração. Me preocupei com o melhor, fazer perfeitamente, equipamentos bons, horas de ensaio, horas de estudo. Tive oportunidades boas com bandas grandes. Não deu certo.
Sabe por quê? Lá no fundo, eu só queria que meu ministério bombasse. Eu só queria viver daquilo, que algo me desse uma renda para viver e não precisar trabalhar. Lá no fundo, é difícil a gente admitir isso. É difícil, mas eu sempre servi, sonhando, um dia eu vou viver de música, um dia eu vou viajar para lá e para cá. Não é isso que Deus quer. Deus quer arrependimento. João Batista apareceu pregando a mesma coisa. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Esta é a palavra de Jesus. Sabe qual era a vontade do Pai? Os 2 filhos, a vontade era que o irmão mais velho fosse lá buscar o irmão mais novo, porque o irmão mais novo estava perdido. A vontade do Pai é que os crentes velhos de igreja vão buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que não vêm mais na igreja, aqueles que o pastor não está mais. A vontade do Pai é que o irmão mais velho vá buscar o perdido. Lá no chiqueiro, lá na mundiça. Vocês sabem quem que veio buscar a gente lá no chiqueiro, né? Foi Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Já diz Deus lá no monte. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado, que veio buscar aquele que se havia perdido, veio buscar a mim e veio buscar a você, igreja. Este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele foi à cruz, como um cordeiro, morto por conta de nossos pecados. Ele foi lá no inferno e nos resgatou, como o irmão mais velho. Só este é digno, só este é justo. Aleluia, glória a Deus. A última chave que eu falei que é revelar o que quer dizer Deus pródigo. Por que Deus pródigo? A palavra pródigo, ela representa gastar deliberadamente, gastar tudo com excesso. E Deus foi pródigo porque Deus gastou tudo que tinha. Deus pegou Jesus, é tudo que eu tenho, é meu único filho, eu vou colocar ele naquela cruz, para que você entre nessa fazenda, em 2022, seja uma nova história na sua vida, porque Jesus foi à morte, porque Jesus, não porque eu mereço, não porque você merece, não pelas obras, mas porque o animal, o melhor da fazenda foi a cruz. Amém? Eu agradeço a oportunidade, igreja. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa foi a palavra que Deus tem cravado no meu peito. A minha oração tem sido sempre essa: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Jesus te chama para ser um precursor da palavra de Deus, igual João o Batista. Presta atenção, igreja. João o Batista estava no deserto. João não estava na igreja, não estava nos templos. E a Bíblia diz que Deus estava com ele no deserto. Você pode passar por situações difíceis. Deus quer levantar pregadores. Deus quer levantar pastores. Prepare o seu coração. Peça maturidade a Deus. Maturidade. Maturidade para levar a palavra. Peça um coração quebrantado. Só Jesus pode fazer isso, igreja. Amém? Pastor, pastora, agradeço a igreja. Muito bom estar com vocês aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Muito obrigado por você que esteve aqui conosco até agora. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Você que vai ficar gravado esta mensagem, que você possa ouvir em algum momento e Deus te abençoar, tá? Fique com Deus. Até mais em nome de Jesus. Tchau, tchau.